18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha, agora são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Olha, só lembrando pra você, querido ouvinte, participe conosco aqui do programa 18 horas, ok? Mandando aí o seu recado, mandando o seu áudio para o nosso WhatsApp à sua disposição, que é o 994887592, cara. Exato, a gente quer saber aí a sua opinião a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Manda um zap pra gente. Manda um alô, um oi. Começando às 18 horas de hoje com os destaques do dia. Semana começa com o colapso na saúde pública do Amazonas por atrasos em pagamentos e falta de enfermeiros em UTIs. Governo do Amazonas deve salários desde 2021, deixa pacientes sem alimentação adequada e a estrutura de saúde sucateada. No Francisca Mendes, médicos avisam a interrupção dos procedimentos cardiológicos por completa falta de estrutura. Também no Francisca Mendes, faltam equipes de enfermagens para a UTI pediátrica neonatal. Legal, agora são 6 horas e 3 minutos em Manaus, você na sintonia certa, a partir de agora conferindo os destaques do dia, os destaques desta segunda-feira, 4 de dezembro de 2023, no ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. O caos na saúde pública só aumenta. Hoje, segunda-feira, é o 4º dia de atendimento reduzido em consequência da crise provocada pelos atrasos em pagamentos de empresas médicas e da falta de enfermeiros especializados nas unidades de tratamento intensivo, que são as UTIs. E a crise, Carlão, é ainda pior. A situação é tão crítica que a empresa Sociam, que reúne médicos de cirurgia cardiovascular que atuam no Hospital Francisca Mendes, anunciou a necessidade de paralisar os serviços por falta de estrutura no hospital do governo do Amazonas. Olha só, em carta enviada para o secretário de Saúde, Anuar Samad, a Sociam afirma que a interrupção dos procedimentos cardiológicos no Francisca Mendes é iminente e vai gerar consequências de dimensões profundas, possivelmente culminando em resultados trágicos para pacientes em estado de espera, enfatizando que doença cardiovascular é a maior causa de óbitos no mundo. A Sociam lista uma série de problemas graves que o Francisca Mendes vem enfrentando, como a falta de kits cirúrgicos, que obriga a paralisação das cirurgias cardíacas em adultos com circulação extracorpórea. E, além disso, as salas de hemodinâmica estão paradas. O cateterismo não é realizado há mais de 2 meses, o que compromete o serviço de cirurgias como um todo. Falta todo tipo de insumo, não tem fios de sutura e medicamentos, só tem uma máquina de circulação extracorpórea em funcionamento. Não há médicos e infectologistas há mais de 1 ano. Os profissionais dos serviços de limpeza, radiologia e nefrologia também estão com salários atrasados. Falta de equipes de enfermagem para a UTI pediátrica neonatal. Há também desabastecimento de hemoderivados, que são medicamentos de derivados sanguíneos produzidos pelo plasma. O sistema de refrigeração do hospital está comprometido. Telefones estão cortados por falta de pagamento. Os elevadores estão quebrados há mais de 2 meses. Falta até papel higiênico, copos descartáveis e material de limpeza. Esse é o quadro do único hospital cardíaco público do Amazonas, entregue às baratas, literalmente. Como eu sempre falo aqui, é um quadro criminoso. Exatamente, Karime, não tem quem me diga que isso não é criminoso, como a gente inclusive já falou várias vezes aqui, né, Karime? Isso é realmente criminoso. Quem precisa de atendimento cardíaco no estado hoje corre sério risco de vida. O atual governo acabou com a saúde pública do estado, simples assim. E como a gente sempre diz aqui, não é por falta de dinheiro. É falta, sim, de compromisso com a saúde e com a vida das pessoas. Esse governo quer o povo, fica à míngua, nos hospitais sucateados. Essa, infelizmente,
tristemente é a nossa realidade. É revoltante e é vergonhoso. É criminoso, não tem outra palavra. Eu não consigo encontrar outra palavra. Temos relatos também que o serviço de limpeza praticamente parou no 28 de agosto. E justo num dos prontos-socorros mais importantes do estado. E a consequência disso é o que? No mínimo, o aumento das infecções hospitalares. Há relatos de que até as refeições para os pacientes também estão sendo afetadas. Estão servindo apenas arroz, feijão e macarrão sem proteínas. Ou seja, não existe mais a dieta que deveria ser específica de acordo com o quadro de cada paciente. Inacreditável essa situação, hein, Karime? Temos vídeos de pessoas sofrendo nos leitos por falta de enfermeiros. É inacreditável, mas é real. Tem vídeo comprovando uma série de coisas. Técnicos de enfermagem e de médicos aí com problemas. É um colapso total. Este é o quarto colapso, inclusive, no sistema de saúde do estado. O sistema colapsou antes da pandemia, em 2019, quando o presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, inclusive chegou a pedir a intervenção federal na saúde do estado na época. 2 vezes durante a pandemia de Covid-19 e agora mais uma vez por conta da falta de gestão e pagamentos atrasados dos fornecedores que atendem o estado. A situação realmente inacreditável que nós estamos passando. É uma completa falta de prioridade no gasto do dinheiro público. Como já falamos, não são apenas os profissionais das 15 empresas médicas. Todo o sistema está afetado pelo atraso nos pagamentos. Tem profissional que já está há 6 meses sem receber salários. Gente, são maqueiros, pessoal da limpeza, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, bioquímicos, cirurgiões, anestesistas, pessoal do laboratório, todo mundo com salário atrasado. Todo o sistema, toda a cadeia do sistema de saúde está enfrentando problemas sérios. Esses profissionais chegaram no limite, não só pelo salário atrasado, mas pela completa falta de estrutura para trabalhar nas unidades de saúde do governo do Amazonas. E o governador Wilson Lima, ao que parece, não está nem aí para resolver, para equacionar, para pelo menos pagar o salário atrasados. É um caloteiro, não tem outra palavra. Como que o profissional trabalha e não recebe o salário no fim do mês? É calote, recebe calote. Enquanto o povo sofre, enquanto as pessoas morrem, o governador, como sempre, não mostra interesse em resolver, interesse em sentar à mesa para negociar essas questões, tendo dinheiro em caixa. Olha, Karime, a repórter Odinera hoje está acompanhando de perto essa situação, mais esse colapso no sistema de saúde. Tem agora pra gente as informações, vamos conferir. Odineia Araújo. A cena forte compartilhada nas redes sociais de um paciente agonizando em uma UTI na rede pública do estado é apenas uma das muitas registradas nesse fim de semana nas unidades de tratamentos intensivos em Manaus. Já foi informado o enfermeiro para aspirar ele, até agora ainda nem veio, a pressão do homem chega a estar aumentando. No início de novembro, o Sindicato dos Médicos do Amazonas já alertava para o sofrimento dos pacientes nas UTIs caso o governo do estado realmente fizesse a substituição dos enfermeiros especializados por profissionais inexperientes, contratados diretamente sem concurso e com salários abaixo do piso nacional, conforme o presidente do CIMEAN, Mário Viana. Por essa forma de nova forma de contratação direta do estado, deve acabar contratando profissionais com pouca experiência, né? E com um salário bem abaixo daquilo que eles recebiam anteriormente. Por isso nós entendemos que possivelmente isso vai trazer grandes prejuízos na qualidade do atendimento à população. E foi isso que aconteceu com a substituição de 300 enfermeiros altamente qualificados para o trabalho em UTI por profissionais sem a mesma qualificação, contratados por meio de um termo de ajuste
Ajuste de Gestão, TAG. Pacientes de diversas unidades de saúde de Manaus seguem nessa segunda-feira sofrendo com atendimento. Segundo a presidente do Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, IET, Suzane Teixeira, o caos que começou na sexta-feira teve troca de enfermeiro de última hora, redução de profissionais nas UTIs, retirada de enfermeiros da emergência para socorrer as UTIs e muito sofrimento dos pacientes. Nós chegamos às 16 horas, não tinha medicação das 10 horas ainda administrada. Os curativos com troca do dia 30, que foi quando nós saímos, continuam com a mesma data. Ou seja, os pacientes estão jogados dentro das UTIs apenas com assistência médica e dos técnicos de enfermagem e alguns outros profissionais, fisioterapeutas, etc. Além disso, segundo a presidente do IET, Suzane Teixeira, os novos enfermeiros contratados diretamente pelo governo cometeram diversos erros no atendimento aos pacientes das UTIs. Paciente trombolizado, sendo o enfermeiro colheu gasometria da artéria femoral. Pasmem com isso. Dia 1/12, 3 pressão invasiva, 3 pressão arterial invasiva foi perdida no Platão Araújo em 2 acessos centrais. Na enfermagem, um caos. E acredito que isso só tende a piorar se as autoridades não tomarem uma medida brusca. Vai acontecer muitos óbitos. Toda essa crise nas UTIs, que é uma unidade complexa, dotada de sistema de monitorização contínua e que necessita de profissionais altamente qualificados, é consequência do atraso no pagamento de empresas médicas que trabalham com enfermeiros especializados. Com dívida nessas empresas, o governo resolveu contratar por fora enfermeiros sem especialização em UTI. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ou seja, a gente pode esperar aí, como falou a Suzane Teixeira, presidente do IET, muitas mortes. O caos está instaurado mais uma vez na saúde pública do estado do Amazonas. E o que assusta também diante de todo esse quadro é o silêncio dos deputados, dos órgãos de controle. É hora também, né, Carlão, da própria população denunciar essa situação também. Parece que está anestesiada, que ainda não percebeu a gravidade dessa situação. Imagina, as consultas e cirurgias marcadas há meses, gente. É difícil, a gente sabe que tem que esperar muito tempo para uma cirurgia num hospital público. E aí, do nada, tudo é cancelado, os pacientes o quê? Esperando só pioram. O quadro fica agravado, sem dúvida, e até mesmo as pessoas podem morrer por falta do atendimento correto. O povo tem sim muito poder, e é questão de denunciar, de gritar, de cobrar. Enquanto a população não protesta, esse governo não vai fazer nada. Karime, na realidade o governo está sendo totalmente insensível, né, ao sofrimento da população. O que parece, as mortes que acontecem por conta do caos na saúde. Priorizam o pagamento de amigos, das empresas amigas, do poder, e não pagam aí os profissionais de saúde que realmente trabalharam e merecem, né? Direito, né? Nem merece, é direito. Tudo num grande esquema para enriquecimento ilícito que já vimos lá na pandemia, lá atrás já essa história. Vale sempre lembrar que o governador Wilson Lima é réu num processo sob acusação de liderar uma organização criminosa. Sim, uma organização criminosa que desviou recursos da saúde. Uma quadrilha que comprou o Bibap como se fosse ventiladores pulmonares a preços superfaturados e ainda uma loja de vinhos. Essa história todo mundo sabe de cor, né, Carlão? Salteado. Um governador que não dá o mínimo, menor valor para a vida. Não prioriza a saúde, recebeu mais, gente, de 170 bilhões de reais nesses 5 anos de mandato. E a saúde, o que a gente pode avaliar nesse tempo? Só piorou. A segurança só piorou, todos os principais setores da sociedade só pioraram. E para onde é que foi todo esse dinheiro? Com certeza não foi para melhorar a vida do cidadão, da população. Grande parte foi sim para desperdício, por falta de gestão, e a outra parte, é claro, para a corrupção.
Olha só aí, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, o médico Edson Andrade, veio a público em cobrar do governo do estado o cumprimento de sua parte no contrato com os profissionais de saúde. Segundo o diretor, Carlão, não existe greve de médicos, uma vez que eles continuam trabalhando mesmo sem receber há 6 meses. Greve existe na gestão da saúde pública do Amazonas. Vamos acompanhar mais detalhes com Diné Araújo. Crise na saúde pública do Amazonas, que mobilizou inclusive o Conselho Regional de Medicina, que fez coro à cobrança do governo do estado para que pague os médicos, ganhou novos capítulos. Na sexta-feira passada, os representantes das 15 mais importantes empresas que prestam serviços na saúde assinaram um comunicado informando a redução temporária dos serviços não urgentes. A redução do serviço inclui o cancelamento de cirurgias e outros serviços não urgentes como forma de protesto diante do descaso do governo quanto ao pagamento dos profissionais. O diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, médico Edson Andrade, usou as redes sociais para cobrar do governo do estado o cumprimento de sua parte no contrato com os profissionais da saúde. Já são vários meses em que esses profissionais não recebem e ainda assim trabalham. Se considerarmos restos a pagar de anos anteriores, eu acho que já supera a casa de 6 meses de trabalho sem o devido pagamento. Não é possível se falar que os médicos e médicas desse estado estão em greve, até porque não pararam de trabalhar. Mas tudo leva a crer, meu caro governador, que quem está em greve contra a população é essa sua gestão. Na sexta-feira, o governo do estado fez uma proposta indecente às empresas médicas que estão com o pagamento de serviços atrasados. O estado propôs pagar 1 mês de salário atrasado aos médicos, mas isso somente em 2024. Além dos médicos, os enfermeiros não recebem há 6 meses. Já os maqueiros são os que estão em pior situação. São 11 meses de atraso no pagamento. Em contato com a Secretaria de Saúde do Amazonas, foi confirmado às 18 horas uma crise interna entre as secretarias de saúde e de finanças do governo do estado. O próprio secretário Anuar Samad estaria tendo dificuldades em falar com o secretário da Cefaz, Alex Del Giglio, sobre o pagamento dos trabalhadores da saúde. O secretário da Saúde já teria inclusive pedido ao governador Wilson Lima que intermediasse um encontro dos dois. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, a situação realmente só piora. A falta de câmaras frigoríficas para armazenar os corpos, poucos peritos e prédios em condições precárias. Esses são alguns dos problemas encontrados pelo Ministério Público do Amazonas depois de uma vistoria nos prédios do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística do Estado, que foi feito na sexta-feira, dia 1º de dezembro. A visita foi comandada pelos promotores Iranilson Ribeiro e Márcio Malo. Segundo eles, a falta de equipamentos básicos nos 2 órgãos pode prejudicar o trabalho de investigação feito pelas forças de segurança do Estado. Agora são 6h19. Você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. Olha só, hein? Um incêndio de grandes proporções atingiu a Feira do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, e destruiu 18 boxes na madrugada desta segunda-feira. Segundo informações, Carlão, dos permissionários à feira, o fogo começou depois de um curto-circuito. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Nathalie Moraes. Aproximadamente 18 boxes da feira, localizada no bairro do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, foram atingidos pelo fogo. Além das colunas e parte do telhado, apesar do susto, não houve vítimas. Segundo Renato Júnior, secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura, já estava previsto uma reforma para o primeiro bimestre de 2024 na feira. Já estava previsto para março de 2024 o início da reforma desta feira, Feira do Santo
Santo Antônio, que há mais de 20 anos está aí esquecida pelo poder público. Essa feira não será reformada, somente o espaço que foi incendiado. Toda a feira será modernizada, cumprindo uma determinação do prefeito Davi, que esses feirantes recebam o auxílio de R$2.000 por 6 meses. E essas famílias que receberão esse auxílio, elas já terão no mês de Natal um recurso, R$2.000, para que eles possam abrigar financeiramente as suas famílias. O restante da feira estará funcionando normalmente. A estrutura metálica da feira, exceto onde foi incendiado, que está com as telhas danificadas, não oferece risco de desabamento. Mas por conta do fogo que atingiu parte da feira, a reforma precisou ser antecipada. Enquanto a feira estará sendo realizada, o processo de revitalização, nós estaremos fazendo um trabalho de realocação por fases, né? Um exemplo, 10 boxes vão ser atendidos, vão ser revitalizados. Essas pessoas não podem parar. A gente vai fazer um trabalho de realocação no perímetro da feira. A feira não para, a feira continua movimentando o comércio e a gente vai fazer com que esses feirantes também recebam a atenção necessária. Então, estamos fazendo um levantamento junto com a Secretaria da Sentep dos materiais que foram ali danificados e prontamente nós estaremos fechando todo esse escopo de relatório juntamente com a perícia técnica. Segundo o secretário Wanderson Costa, titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, 12 boxes sofreram perda total e outros 6 tiveram danos parciais. Todas as medidas emergenciais estão sendo tomadas para garantir apoio aos feirantes prejudicados. De acordo com o delegado Ivo Martins, as investigações sobre o incêndio devem continuar com o objetivo de identificar a causa do sinistro. Os investigadores estão coletando as informações necessárias para que a gente possa começar a análise a ponto de verificar se há necessidade de imputar alguma responsabilização criminal a alguém, seja por dolo, seja por culpa, né? Em face do incêndio que lamentavelmente acabou acometendo aqui a nossa feira. Já temos algumas informações preliminares, não dá ainda para a gente ter uma conclusão a respeito do fato criminoso, se é que houve. Tem um prazo de 30 dias para concluir esse inquérito que eu abri na data de hoje, então no decorrer desse lapso eu vou tomar todas as providências necessárias. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 23 minutos e a Polícia Federal e o IBAMA destruíram uma balsa do garimpo ilegal, um barco e uma retroescavadeira durante a Operação Fronteira de Ouro, na fronteira do Brasil com a Colômbia. E 2 empresas foram multadas em R$16 milhões durante a operação, que começou no dia 1º de dezembro. Vamos conferir mais informações agora na reportagem de André Meirelles. Agentes da Polícia Federal e do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis, em parceria com a Polícia Nacional da Colômbia, combatem a mineração ilegal de ouro em uma área conhecida como Puré, na região do município de Japurá, no interior do Amazonas. O local fica na divisa entre o Brasil e a Colômbia. A ação faz parte da Operação Fronteira de Ouro, iniciada desde a última sexta-feira, 1º de dezembro. As forças de segurança atuam em conjunto para combater o fluxo de balsas garimpeiras em ambos os lados da fronteira. Conforme o IBAMA, até o momento, uma balsa usada na extração de ouro foi destruída, além da apreensão de uma retroescavadeira que realizava o desmatamento da mata ciliar, próximo ao garimpo, e uma embarcação que transportava combustível para os garimpeiros, como explica o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo. Nós podemos observar diversas modalidades de infração ambiental, desde o transporte ilegal de combustível, desmatamento pelas retroescavadeiras presentes no local e as dragas propriamente dita. Então, o IBAMA com a PF e o Exército da Colômbia conseguiram bloquear, conseguiram impedir a continuidade do dano ambiental dessas dragas, que são extremamente danosas, tem desde a emissão de gases do efeito estufa, passando pelo desmatamento e a contaminação dos rios e peixes pelo mercúrio utilizado na amálgama do ouro.
2 empresas transportadoras possivelmente usadas pelos garimpeiros também foram identificadas durante a ação. O IBAMA estima até agora um prejuízo de mais de 16 milhões de reais de bens apreendidos do garimpo ilegal, como explica Joel Araújo. O prejuízo causado aos infratores, que foi calculado aí na faixa de 16 milhões de reais, e também destacar que esse ouro muitas vezes é usado em outros crimes, como a evasão de divisas, o tráfico internacional de ouro e outros crimes de lavagem de dinheiro. Então, as forças policiais, juntamente com o IBAMA, conseguiram impedir mais esse crime ambiental. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 26 minutos. Seguimos direto para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite. Cadu, então, você fez uma análise dos gastos dos nossos deputados federais e constatou que a bancada amazonense gastou aí R$172 mil com viagens em missões oficiais, missões importantes. Cadu, avalia aí, conta mais. Boa noite. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Exatamente, Karime, esse valor pode ficar maior, viu, de R$172 mil, porque o ano ainda não acabou. Teve COP28 em Dubai, agora esse gasto ainda não foi contabilizado pela Câmara. Mas o que a gente tem de fevereiro a novembro, Karime, nos assusta, viu? A bancada do Amazonas cumpre o seu papel de bom vivan, tá? Bom vivan porque é uma bancada que gasta muito e entrega muito pouco para a sociedade. Então vamos lá. Segundo dados da transparência da Câmara dos Deputados, viu? Átila Lins ele viajou 3 vezes para fora do país em 3 missões oficiais, para Luanda, Lisboa e Manama, capital do Bahrein. Esse custo aí foi de R$32.718. Adail Filho fez 2 missões oficiais, Nova York, Boston, Cambridge e Massachusetts, Estados Unidos. E a segunda missão foi Paris, aquele evento da OCDE, que eles foram, os 3 parlamentares, Saulo Viana, Sidney Leite, foram lá para Paris para conhecer o IVA da economia parisiense, né? Que lá a França tem um sistema econômico baseado no imposto único, então eles foram conhecer como é que é, né? E somente a Adail Filho gastou aí R$27.879, tá? Capitão Alberto Neto, ele foi para uma missão oficial, que foi para Londres, e isso custou para a Câmara dos Deputados R$23.558. Saulo Viana, como eu falei, ele foi para Paris, essa é a única missão oficial dele, paga com o custo da Câmara, com o dinheiro da Câmara, né? Isso custou R$44.060. Sidney Leite também viajou a Paris, única missão oficial do ano dele, com custos da Câmara, no valor de R$43.648. Total dessa bagatela, Karime, R$171.866. Agora, oi, cara. Só observação aí, cara. Ninguém vai pra Bósnia, ninguém vai pra, sei lá, África. Bósnia, vai fazer o que pra Bósnia? O pessoal vai só pra Paris, Londres, Amsterdã. É isso, meus amigos. Por isso que eu tô dizendo, por isso que eu abri a minha fala aqui dizendo que é uma bancada bom vivan. Gente, olha, eu não consigo entender. Eu não sei se é porque eu ganho muito pouco, viu, Carlão? Porque eu não acredito que R$43 mil pra você viajar pra Paris, gente. R$44 mil pra uma viagem para Paris, pelo amor de Deus, precisa disso. Olha, e eles não entregaram um relatório desse encontro na OCDE. Não apresentaram nada. Aí é que tá, olha, a gente aprendeu isso. Aí é que tá, eles gastam e no caso da Europa, né, eles gastam aí em euros, caríssimo uma passagem, de repente uma videoconferência aí, de repente poderia ter resolvido a situação, tinha que passear com dinheiro público, essa é a questão, né? O que não seria melhor, digamos, um representante da OCDE ou um representante do governo da França viesse à Câmara dos Deputados para explicar como funciona o sistema do IVA francês? Custava um parlamentar do Amazonas, mas enfim, gente, a questão é que eu não procurei assessoria de nenhum parlamentar, porque isso aqui não é crime, isso aqui não é ilegal, tá? Isso aqui é custo de passagem, exatamente, está dentro do custo de hospedagem,
alimentação, tudo isso daí é o valor. Agora, é um absurdo, gente. Isso aqui não é ilegal, mas é imoral, né? Sidney Leite, Saulo Viana, gastando R$44 mil com uma viagem que sequer foi feito um relatório, um resumo sobre, olha, o IVA aqui é importante por causa disso. Vamos perguntar do Adail Filho Celintra. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou procurar os 3 deputados para ver que resumo foi feito desse relatório sobre a reforma tributária, porque a reforma tributária volta a ser discutida essa semana e eu não vi ao longo desse período todo o que de resultado se trouxe sobre esse relatório da OCDE, o que a OCDE, o que o sistema financeiro da França trouxe de bom, de influência para o fechamento, para a entrega do novo sistema tributário do Brasil, que é a reforma tributária. Vamos ver. Então, resumindo, gente, o valor aí, 171.866. Fausto Júnior e Silas Câmara não aparecem nessa lista de deputados que viajaram em missão oficial com custos pagos pela Câmara, tá? O Amon Mandel é diferentão, né? Então ele viajou para fora do país, representando a Câmara, mas tudo pago pelo próprio bolso, inclusive essa COP28, tá? Ele viajou para Áustria, né, no mês de maio, e apesar de ter representado a Câmara, ele não aparece na lista de gastos, ou seja, foi um custo arcado por ele, pelo próprio bolso. Falando em viagem internacional, Karime e Carlão, a COP28 continua, tem 2 deputados do Amazonas participando desse evento, que é Amon Mandel e o Sidney Leite, né? O Sidney Leite viajando, sabe lá, agora eu quero ver quanto é que vai custar essa viagem para Dubai, gente. Olha, o Amon participou de um painel onde ele denunciou a omissão do Estado brasileiro diante da crise do ar, né? A fumaça que foi provocada pelas queimadas, que encobriu Manaus por vários dias, causou sérios problemas de saúde à população. Depois a fumaceira chegou em Cuiabá, chegou em Macapá, e o Amon Mandel, como parlamentar do Amazonas, ele expôs essa realidade que o governo Lula tentou esconder lá na COP28. E o deputado Sidney Leite falou sobre a realidade dos povos indígenas. Ele fez um paralelo, né, entre o que o mundo vê através das notícias e dos documentários e a realidade que é nua e crua, que é a desnutrição, as famílias ribeirinhas vivendo abaixo da linha de pobreza, a ação do narcotráfico e também o descaso da saúde indígena. Ele explorou bastante esse assunto da questão da falta de condições de trabalho dos médicos que atuam na região amazônica, médicos de todo o país, né? Foi muito importante a participação pelo menos desses 2 deputados do Amazonas que tiveram aí a coragem de contrapor essa propaganda ambiental do atual governo. Karime e Carlão. Olha só, Cadu, o senador Weverton é favorável pela indicação de Flávio Dino para compor o Supremo Tribunal Federal. É isso? Procede? Procede, Carlão, era o esperado, viu? O senador Weverton é do PDT, é do estado do Maranhão, mesmo estado de Flávio Dino, né? Partido aí, o PDT, que faz parte da base do governo Lula, e ele, como senador, é aliado do presidente da República. Então, tá tudo em casa, viu? Hoje ele apresentou aí de praxe o parecer dele sobre a indicação de Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Um relatório simples, 3 páginas, o qual recomenda ao Senado que aprove a indicação. O senador Weverton enalteceu aí como argumento, né, o currículo de Flávio Dino, tanto pela experiência quanto pela vivência no mundo jurídico e político. A gente sabe aí que o Flávio Dino, ele é mestre em Direito, foi juiz, professor de Direito lá no Maranhão, também aqui em Brasília, na UNB, e como político ele foi governador do Maranhão 2 vezes, foi senador, ministro, enfim. Então, o primeiro passo aí foi dado. A sabatina vai ser no próximo dia 13. Pelo que a gente vem apurando, Karime e Carlão, o governo conseguiu, por hora, controlar a situação lá dentro da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde vai rolar a sabatina. Lá, pelo menos, o Flávio Dino deve receber a maioria dos votos. A incerteza está no plenário, viu, Carlão? A oposição está fazendo uma campanha bem forte, bastante grande aí para que os senadores votem contra a indicação, porque o voto é secreto, importante a gente dizer, então vai rolar muita traição, gente da oposição votando a favor do governo, então é possível que haja uma debandada. O governo torce para que parlamentares, senadores do centro votem a favor da indicação. Então o trabalho é esse, mas tem um grupo forte aí de oposição fazendo uma campanha massiva nas redes sociais contra a indicação de Flávio Dino. O trabalho segue difícil, então nada fora do contexto. Carlão e Karime.
Cadu, então traz pra gente agora os outros destaques de hoje, as rapidinhas do dia. Vamos de rapidinha, Karine Carlão. Saiu hoje no Diário Oficial da União a inclusão das obras da BR-319 entre os projetos do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, o PRDA. Esse plano norteia a agenda de trabalho do governo Lula no que se refere a obras na Amazônia. E entre essas obras está o famoso trecho do meio da BR. Isso é uma notícia importante, a gente segue acompanhando, mas a gente lembra que esse projeto, esse trabalho todo precisa de licenças ambientais. Isso daí é lá no Ministério do Meio Ambiente. Porém, nessa parte de viabilização da burocracia que existe da infraestrutura, isso daí está avançando. É importante a gente observar os dois lados, né? E aqui no Congresso Nacional, Karine, os partidos estão se preparando para votar as pautas econômicas, né? O Senado tem aquele projeto de lei que trata das offshores, que isso daí está sendo, aliás, que trata da questão das bets, né? O projeto de lei que vai render aí ao governo federal em torno de 2 bilhões de reais por ano, né? Aquelas apostas esportivas, o governo pretende tributar em 18%. Essa matéria passou na Câmara dos Deputados, está no Senado e deve ser votado essa semana. E aqui na Câmara dos Deputados vai ser discutida a reforma tributária, uma pauta muito importante. Hoje teve reunião com o senador Eduardo Braga, o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o atual relator na Câmara, que despacharam, eles descartaram essa versão de fragmentação da PEC 45, né, que isso daí ninguém queria, então confirmaram que não vai rolar fragmentação, a pauta vai ser votada em bloco, pouca coisa foi mexida, Zona Franca foi mantida, o texto da Zona Franca que foi construído pelo senador Eduardo Braga foi a princípio mantido, viu? Não tem a intenção de mexer. Houve um acordo para fazer a manutenção de praticamente todo o texto que foi aprovado no Senado. É possível que a reforma tributária seja votada ainda essa semana. Começou o mês de dezembro, essa semana, meio estranhamente, caramba, hoje eu estou aqui na Câmara porque houve convocação de sessão, né? Só que a sessão vai ser digital, a votação vai ser digital, assim como todos os dias. Daqui até quinta-feira as votações vão ser digitais. Os parlamentares não precisam estar presencialmente no plenário. Eles poderão votar onde eles estiverem, seja no estado ou aqui em Brasília. Isso é meio estranho, né? Uma movimentação estranha do presidente da Câmara, Arthur Lira, porque ele deve estar em plano aí colocar para frente as pautas tributárias ou outras pautas ligadas a grupos de interesse de Arthur Lira. Volto com vocês, Karine Carlão. Beleza, Cadu. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau. Agora 6h38, você está no melhor mix do Brasil, hein? 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, prejuízo da estiagem. O preço do cimento chega a R$130 aqui em Manaus. É o nosso assunto em instantes. Mix. Vamos lá conferir, né? Agora a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, terça-feira. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 93%. Mix. Olha, o Rio Negro subiu mais 7 centímetros de ontem para hoje. Com isso, a marca do Rio Negro no Porto de Manaus chegou a 14 metros e 79 centímetros acima do nível do mar. O Rio Negro já subiu 2 metros e 9 centímetros desde o dia 27 de outubro, quando bateu o recorde de seca ao atingir a marca de 12 metros e 70 centímetros. Mix. E a crise no abastecimento de cimento em Manaus continua, apesar da subida do rio, e o preço explodiu, Karine. Pois é, Carlão, o preço da saca de cimento já chega a R$130 aqui em Manaus, como explica o repórter André Meireles. Para quem está pensando em construir ou reformar e ao mesmo tempo economizar, vai ter que esperar mais um pouco.
Isso porque o preço do cimento hoje em Manaus já chega à casa dos R$130 em algumas lojas de material de construção. O 18 Horas entrou em contato com alguns desses estabelecimentos de insumos de construção. Os preços vão de R$90 a R$130. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos no Amazonas, Valdemir Santana, algumas empresas aproveitam a falta de insumo e da chegada do fim do ano para aumentar o preço propositalmente. Não tem justificativo o cimento estar desse jeito, né? Só que tem os exploradores aí que fazem importação de cimento que querem faturar o máximo possível. Não tem justificativa, que todo o setor está melhorando a situação do abastecimento, né? O destino industrial, o comércio, tudo aí. E como a gente sabe que tem algumas pessoas que preferem chegar no final do ano, fazer pequenas reformas, aumentando o saco de cimento a R$100. E um assalto a mão armada. Eu acho que o setor de fiscalização tem que olhar isso aí. Por que eles estão fazendo essa história? E outra, o cimento, a maioria do cimento é vendido sem nota fiscal. Tem que ter fiscalização do prefeito, do governo do estado sobre essa questão. Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, Frank Souza, por causa do pouco cimento que chega na cidade, quem tem esse insumo está se aproveitando do momento para cobrar o valor do reajuste que ainda não foi definido oficialmente. Eu creio que esse cimento está entrando na cidade de forma muito pequena e quem tem esse cimento está se valendo do momento desfavorável da chegada de uma regularização de cimento na cidade ou no estado para cobrar caro. O nosso grande receio para as construtoras, para as empresas, é que quando houver regularidade e não a regularização do cimento, nós já vamos ter talvez esse preço aumentado, o que a gente acredita que vai ser muito ruim, porque os contratos já são firmados e você já tem um preço definido ali, não dá para inserir um novo preço nessa planilha. O navio com carga de cimento chegou ao porto de Manaus na tarde deste domingo. A chegada dos insumos deve normalizar o abastecimento do produto na capital amazonense e reduzir os preços, como explica o secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Serafim Corrêa. Ontem chegou o primeiro navio trazendo cimento. Esse cimento vai ser descarregado e vai ser comercializado ao longo desta semana. E até sexta-feira chegam 2 balsas com mais cimento e mais um navio, igualmente já da outra fábrica. Então a tendência é que o mercado fique abastecido e os preços voltem e caminhem para a normalidade. André Meireles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Hora 6h43, a segunda fase do Feirão Limpa Nome. A Serasa começou no dia 1º de dezembro e vai até o dia 22 de dezembro. Feirão Limpa Nome. Nessa fase 2, o feirão vai ter atendimento online e nas agências dos Correios. A segunda fase, hein, Karine? Exato, Carlão. E nesta segunda fase estão disponíveis para negociação as dívidas negativadas, que são aquelas contas inscritas nos cadastros de inadimplência e dívidas atrasadas. Bom, só que no Amazonas a expectativa é alcançar 2,3 milhões de pessoas. Olha só, o peixe queridinho, hein, dos amazonenses, que é o jaraqui, pode estar em risco devido à intensa atividade pesqueira nas últimas décadas. Pois é, né, Carlão? Isso porque a pesca excessiva tem gerado consequências preocupantes. Isso segundo uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Amazonas. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes. O jaraqui é a espécie de peixe mais capturada na Amazônia, sendo o peixe mais consumido da nossa região. No Amazonas, o jaraqui é muito consumido fritinho, assado e cozido. De acordo com os pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, a demanda crescente tem levado à sobrepesca em várias regiões aqui do nosso estado. Segundo a pesquisadora Ingrid Nuvens, o levantamento foi feito em toda a bacia amazônica. Então,
gente fez amostragem ao longo da bacia amazônica, começando em Tabatinga, terminando no Pará, passando por 11 pontos, coletando rio de água preta, água branca, água clara, uma amostragem bastante ampla, e a gente viu que o jaraqui está perdendo diversidade genética rapidamente. Isso por causa da sobrepesca, né? O que é a sobrepesca? Sobrepesca, ela acontece quando a gente tira da natureza mais indivíduos do que a espécie é capaz de repor através da reprodução, porque essa é a única forma da população manter o seu tamanho populacional, né? Esses resultados levaram os pesquisadores da UFAM a recomendarem aos órgãos federais a inclusão do jaraqui na lista de peixes que compõem o defeso, período em que as espécies se reproduzem e que a pesca fica proibida. Aqui na região norte, que é a área de ocorrência do jaraqui, o Acre tem defeso desde 2007, Rondônia tem defeso desde 2007 e no Amazonas, que é o estado que tem a maior parte da distribuição da espécie e é também o estado onde a gente sabe que a espécie é mais consumida, o jaraqui não tem defeso. Então, o ponto é que o jaraqui ele é uma única espécie na Amazônia inteira. Então, não adianta muito só o Acre ter ou só a Rondônia ter, porque a espécie é a mesma. O mesmo jaraqui que está no Acre é o mesmo jaraqui que está aqui no Amazonas e é o mesmo jaraqui que está em Rondônia. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agroflorestal do Amazonas, mais de 200 mil pessoas estão envolvidas na produção pesqueira aqui no estado. Se o jaraqui entrar no período do defeso, quem trabalha nessa cadeia produtiva do peixe no Amazonas pode ser prejudicado, como afirma o feirante Manuel Ribeiro. O que aguenta aí do feiranto, no jaraqui, na época de defesa, é o jaraqui, porque se proibir ele, é melhor fechar as feiras, porque o pescador, o feirante não tem o defeso que para receber como o pescador tem. O jaraqui pode aparecer na lista de defeso só no próximo período de reprodução, o que deve acontecer em novembro de 2024. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 46 minutos. Olha só, um homem morreu e outras 18 pessoas ficaram feridas após um micro-ônibus onde estavam capotar no quilômetro 130 da rodovia M010 que liga Manaus a Itacoatiara. E o repórter André Meirelles tem as informações, está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, André. Então a gente já sabe o que causou esse acidente? Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, também no YouTube. Olha, segundo informações de motoristas que passavam ali pelo local, uma carreta que trafegava no sentido contrário da rodovia fechou o micro-ônibus que acabou batendo aí no acostamento da estrada e capotou, né? De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, 18 pessoas ficaram feridas. 2 das vítimas foram transferidas para Manaus e as demais encaminhadas para serem atendidas no município de Rio Preto da Eve. Acabou resultando também em uma morte. Agora a gente vai falar aí sobre o pistoleiro suspeito de matar o advogado Érion Romeu Godinho Rodrigues, de 54 anos, que era servidor no Tribunal de Contas do Amazonas. Ele foi preso. A vítima foi morta a tiros em novembro deste ano, após sair de um restaurante aqui em Manaus. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que é a DHS, prendeu aí o Everton Cauã Oliveira Cavalcante. Ele, que tem apenas 18 anos de idade, é o principal suspeito aí. Essa prisão ocorreu ontem e isso aconteceu também durante a operação da Polícia Civil, né? As investigações, segundo o delegado Ricardo Cunha, que é o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, apontam aí que Everton disparou os tiros que mataram o advogado. Vamos ouvir a fala do delegado. Ao sair de um restaurante, ele foi emboscado por uma pessoa que chegou atrás dele e desferiu um tiro. Após esse primeiro disparo, essa pessoa, esse atirador, desferiu mais 5 disparos, que levou ali à morte do Roma. O Roma ainda foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e veio a óbito. E no dia de ontem temos aí cumprimento à sua prisão, trouxemos a delegacia, o Everton vai seguir para audiência de custódia e ele fica assim à disposição da nossa justiça. 18 horas. Muito bem, Karime, Carlão, a gente ouviu a fala do delegado Ricardo Cunha, né? Ele que é o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, estava falando aí sobre, né, essa prisão desse homem suspeito de matar um servidor público. Agora a gente fala também de uma outra notícia, que é Amarildo Maia de Araújo Júnior, de 34 anos de idade. Ele foi preso suspeito de matar a própria sogra, uma mulher que tinha 50 anos de idade. Inclusive, ele jogou o corpo da vítima em um tonel.
né, logo após ele ter cometido esse crime. E agora a gente tem a fala da delegada Débora Barreiros, ela que é delegada adjunta também da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, e que fala aí sobre essa situação que a mulher desapareceu no dia 29 de novembro, quando saiu de casa, né, para encontrar o genro e a neta, na qual ela costumava cuidar, né. No entender de Amarildo, que é o principal suspeito aí, a vítima fazia diferença com a filha dele, né, ou seja, a sogra fazia diferença por ela ser uma pessoa de aspecto de autismo ali, né. O suspeito então matou a sogra com um golpe de gravata, e vamos ouvir a fala da delegada Débora Barreiros. As investigações iniciaram e convergiam para um dos seus familiares, o companheiro de sua filha, que acabou ceifando a vida dessa senhora por vingança, por achar que essa senhora tinha a obrigação de cuidar de sua filha autista. Representamos pela prisão preventiva do suspeito e ele foi preso na sexta-feira à tarde e foi levado à audiência de custódia, onde vai permanecer à disposição da justiça. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala aí da delegada Débora Barreiros, né? Ela falou aí sobre essa situação, e agora esse homem aí que é suspeito de ter matado a sogra vai ficar preso à disposição da justiça. Beleza. Informações, André Meirelles. Boa noite. Para 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos direto falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Então, fala aí pra gente, porque finalmente chegou na Câmara dos Vereadores um novo pedido de empréstimo feito pelo prefeito Davi Almeida. E aí, vai passar? Passou? Como é que tá? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, pedido de empréstimo que está sendo esperado há um tempo, mas chega essa semana, chega hoje. Ele não é mais o valor de 600 milhões, agora está em 580. Olha só uma diferença que temos aí, 20 milhões. 20 milhões faz diferença, né? Se for para uma pessoa, faz muita. Mas hoje foi deliberado. Tiveram ausências do lado da oposição que chamam a atenção, porque esse é uma decisão que está sendo tomada ali de forma muito equilibrada, no sentido de fica um placar muito apertado, então qualquer ausência, qualquer mudança de voto é muito observado, né? Como é que está acontecendo, quem que trocou, quem que faltou, enfim. E hoje, um placar apertado também, mas foi só deliberado. O que, na verdade, o fato de estar na pauta já é surpreendente e positivo. Já mostra que Davi Almeida está ganhando aí as batalhas aos poucos para que consiga ter acesso a essa autorização do empréstimo. Porque continua sendo pelo Banco do Brasil, mudou só o valor. Teve uma fala do presidente da casa de que poderia ser que nem entrasse na pauta, porque não pode votar a mesma coisa no mesmo ano, né? Mas estava na pauta, votaram, foi para a CCJ e outras comissões para ser decidido ali nas comissões, passar em regime de urgência. Imagino que pelo andar da carruagem, assim, na quarta-feira, volta pro plenário e os vereadores vão votar. De novo, vai ficar sendo observado aí como é que cada vereador vota, porque nesse caso é voto a voto para decidir como é que vai ficar, se o empréstimo vai rolar ou não vai. Então, assim, vai rolar o empréstimo? Tá caminhando para isso. Eu, se fosse para apostar, se a gente fizesse um bolão aqui, diria vai passar. Dessa vez passa. Karime, Carlão. Cíntia, olha só, parece que o governador Wilson Lima não tem pressa nenhuma, né, em nomear o novo defensor-geral do estado. É isso? Tá meio... Exatamente, ele tá indo bem, né? Ele ainda não chegou, ele chega na quarta-feira. Os candidatos aí, o ex-defensor é Rafael Barbosa. O ex-defensor-geral Rafael Barbosa teve 84 votos, na verdade, é porque é um mandato, né, gente? Então ele pode retornar, mas o governador, ele não tem obrigação de votar no mais votado, não. Ele pode escolher um dos três. O normal é que ele escolha o mais votado, sim, por respeitar ali o que ficou decidido. O tradicional, digamos assim, mas não é errado ele escolher qualquer um outro. Quem também tá brigando aí é Carol Souza, que teve 59 votos, ficou na segunda colocação, e o terceiro lugar foi Messi Castro com 46 votos. Então, vamos aguardar ele voltar e decidir
Pascoal, que vai ser aí o próximo defensor geral. Karime, Carlão. Cíntia, falando de Dubai ainda, o governador Wilson Lima, ele conseguiu algum din-din, alguma verba, cascalho, alguma baba, né, Carlão? Do dono da Amazon. Olha, é porque vamos só relembrar, porque a gente está falando isso porque houve uma fala do governador Wilson Lima, que se você não teve em coma, você está sabendo qual que ele fala que a Amazon usa esse nome, então deveria pagar pela marca, enfim, resumidamente é isso. Antes ele falou em parcerias, até aí, né, se fazia sentido, mas depois a fala foi bastante criticada. Mas, de qualquer maneira, não é que a Amazon vai investir na Amazônia? Legal. Só não vai ser no Amazonas, né? E também não foi por isso, né? E nem por ele, né? Foi outra situação. Não foi bem essa lábia de Wilson Lima que trouxe esses 16 milhões de dólares, o que vira aí 80,2 milhões de reais que vão para o estado do Pará para combater o desmatamento. O plano é que em 3 anos o desmatamento ilegal chegue a 0. Plano ambicioso, né? Mas vamos lá, é o pessoal da Amazon. E aí é isso que está acontecendo. Então essa é a notícia. Claro que há uma tentativa de dizer, olha só como deu certo o que eu disse, gente. Nada a ver. Não, gente, virou meme nacional, internacional. E assim, para anunciar uma verba dessa, é claro que isso já estava em negociação bem antes dele falar a pérola que ele falou, e o dinheiro vai pro Pará, né? Ai, vocês têm pouca fé, viu? Obrigada, gente. Volta amanhã. Boa noite. Tchau. Olha só, rapidinho agora, conferindo a participação do nosso querido ouvinte pelo WhatsApp. É o Ivanei do Japim. Mandou inclusive um áudio, vamos conferir. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karine. Vocês são a voz da esperança dessa cidade de Manaus. Mas eu te pergunto, Carlão, Karine, cadê os deputados estadual que foi eleito pelo povo? Parece que colocaram um tampão nos olhos para não ver a podridão que o governador está fazendo na saúde pública. É lamentável a situação, o que Manaus está passando sobre a saúde. Fica aqui o meu repúdio, fica aqui o meu ódio contra esse governador corrupto que, graças a Deus, né? Essa culpa eu não carrego comigo, Karine, Carlão. Boa noite e bota pra cima que é nós, Queiroz. Que tá falando aqui o aplicativo Ney. 18 horas. Esporte. Legal, o giro esportivo, Cid Soares na área. Palmeiras já é campeão e ponto final, não é isso, Cid Soares? Só se o Flamengo fizer 17-0. Não dá, né, cara? Pelas contas, a matemática já bateu pra esse lado mesmo. Olha, o Palmeiras bateu o Fluminense dentro do Allianz Parque, ficou ainda mais perto de garantir o seu 12º título do Campeonato Brasileiro. As vitórias de Atlético Mineiro e Flamengo impediram a festa ainda hoje, mas a situação é bastante confortável para a rodada final, que rola depois de amanhã, na quarta-feira, portanto, dia 6, e o Botafogo, né, que liderou a primeira fase inteira aí, tá fora da briga. Se o Palmeiras não perder para os mineiros na rodada final, garante no mínimo 70 pontos. Então você já imagina, né? Número que não pode ser atingido por qualquer outro concorrente no topo da tabela. Então só depende disso para dizer já era, acabou, né? Princesa dos Solimões, aqui na nossa área agora, acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2024, na qual disputará o Campeonato Amazonense e a Série D do Brasileiro. A novidade é o meia Ítalo, velho conhecido aí do futebol amazonense. O atleta defendeu este ano nacional na disputa do estadual e Série D do Campeonato Brasileiro. Princesa também acertou a renovação de mais 2 jogadores, né, da temporada 2024, e dessa vez o lateral esquerdo Fabrício e o volante Koff estão confirmados no elenco que disputará o estadual e a Série D. O zagueiro Marcos Vinícius Carvalho Clemente de Araújo, lembra dele, né? O Marcão é o novo reforço do Nacional para a disputa do Campeonato Amazonense 2024. O defensor foi anunciado pelo clube hoje nas redes sociais do Leão da Vila Municipal. E ontem, Jonathan Maxwell e Nayan Ferreira foram destaques no Mundial de Jiu-Jitsu Kids 2023. Esses 2 amazonenses conquistaram ouro e prata
na competição realizada em São Paulo. Jonathan Maxwell conquistou aí o primeiro lugar na categoria infanto-juvenil, faixa branca, super pesado, superando Luiz Santos de Ubatuba, na cidade paulista. O Mundial de Jiu-Jitsu é a principal competição da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. É isso que tínhamos para hoje, meninos. Boa noite. Valeu, Cid Soares. Boa noite. Até amanhã. Valeu, Cid Soares. 18 horas. 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A crise na saúde pública do Amazonas se alastra e se aprofunda. Dezenas de pacientes estão sofrendo por falta de atendimento. Tudo isso desde que as empresas médicas deixaram de atender os casos que não são de urgência ou emergência. E agora sai a notícia de que o Hospital Francisca Mendes, referência em doenças do coração, também pode parar. Os cirurgiões enviaram carta ao secretário de saúde dizendo que falta tudo no hospital, até papel higiênico. Falta material cirúrgico, remédios e insumos de toda ordem. E, é claro, o pagamento para os profissionais do setor de limpeza ao de cirurgias, passando por vários outros setores. A crise na saúde está instalada e já é uma das mais profundas da história recente do Estado. As autoridades do Estado, por enquanto, não tomam conhecimento e fingem que o problema não é com elas. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.